Uma informação importante agora, a prisão de mais um suspeito no desaparecimento de Bruno e Dom. Protesto e participação da esposa do indigenista em reunião de Comissão de Direitos Humanos. Maicon Mendes, chegamos ao 10º dia de buscas e a pressão sobre o governo federal só aumenta, né, Maicon? Exatamente, Brau, a pressão só aumenta. Eu estava agora há pouco conversando com uns informantes da Polícia Federal, como também do governo brasileiro, que acabaram me confirmando a prisão do segundo suspeito. Essa prisão aconteceu agora há pouco. O nome dele é Ozenei da Costa Oliveira, de 41 anos. É o segundo suspeito sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo, como também do repórter britânico do The Guardian, Dom Phillips. Ele tem um apelido de dos Santos. Ele vai ser interrogado nas próximas horas. A gente já havia divulgado a prisão do Amarildo, que é um outro suspeito que ainda continua preso e ainda vai ser ouvido. Inclusive, a Polícia Federal pode até fazer uma acareação entre esses dois suspeitos para falar e também tentar pegar informações sobre o Bruno Araújo, como também o Dom Phillips. Agora, o que chama atenção é que a Josinete, que é a esposa do Amarildo, que já estava preso, ela prestou depoimento na presença de um advogado. Então a polícia também não tem ela como suspeita, mas teve que ouvir a esposa de Amarildo, Josinete, pois ela pode ter bastante informação com relação ao sumiço dos dois. Então, agora há pouco já foi confirmada a prisão do segundo suspeito, vou repetir o nome dele, Ozenei da Costa Oliveira, de 41 anos. Ele foi preso pela Polícia Federal e ele tem o apelido de Dos Santos. Além disso, Brown, eu confirmei com a Polícia Federal agora há pouco, pelo menos 9 pessoas já prestaram depoimento sobre o sumiço de Dom Phillips, como também de Bruno Araújo. Além disso, hoje, a Beatriz Matos, que é a esposa de Bruno Araújo, ela participou da Comissão de Direitos Humanos e endossou o coro para encontrar os corpos, já que a pressão internacional é imensa em cima do Ministério do Meio Ambiente, como também até mesmo do presidente Bolsonaro. Brown. E ainda sobre essa pressão, Maicon, um pedido de desculpas da Embaixada do Brasil eleva as cobranças internacionais sobre as ações de buscas. O que foi dessa vez, Maicon? Então, esse pedido de desculpas aconteceu para as famílias de Bruno Araújo, como também de Dom Phillips, o repórter britânico do The Guardian. Só que esse pedido de desculpas aconteceu por telefone, foi ontem à noite, só que só foi divulgado hoje pela imprensa internacional e pela imprensa e também autoridades locais. Além disso, o que veio à tona hoje sobre o desaparecimento de Dom Phillips, como também de Bruno Araújo, é que o presidente Bolsonaro já esteve frente a frente com o Dom Phillips quando teve o café com os jornalistas. Inclusive, Dom Phillips fez um questionamento ao presidente Bolsonaro sobre o desmatamento da Amazônia e o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento também, uma resposta bem ríspida, inclusive até usou essa entrevista na íntegra. Está no Twitter do presidente Bolsonaro, para quem quiser acompanhar. Agora, hoje também quem falou aqui ao Headline News para a TV Jovem Pan News foi o presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier. E a gente vai colocar agora um trecho dessa entrevista que ele fala que o Bruno Araújo, ele tinha permissão para entrar na mata, era uma permissão individual. E aí a gente termina a nossa participação aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos conferir então Marcelo Xavier, o presidente da FUNAI. É uma autorização que se refere à entrada apenas do Bruno na área indígena do dia 17/5 a 30/5, né? Ontem, e apenas ontem, é que subiram no processo lá do Vale do Javari. Essa autorização foi feita pela própria coordenação regional, não passou pela sede, em nome do Bruno, né? Um termo de compromisso individual que está aqui. Mais análise aqui no Jornal Jovem Pan, Ricardo Salles, então as últimas informações e um registro importante, a segunda prisão sendo feita pelas autoridades, agora já são 2 os suspeitos detidos por possível envolvimento nos desaparecimentos de Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Salles. Ora, primeiro, como qualquer ser humano, o desaparecimento dessas 2 pessoas, do indigenista e do repórter, há que ser lamentado e esperar que eles estejam vivos, embora com pouca probabilidade diante dos pertences pessoais que foram encontrados. Em segundo lugar, o responsável pelo crime, ou os responsáveis pelo crime, como qualquer criminoso, deve ser apurado e punido. Agora,
colocar pressão em cima do governo brasileiro sob qualquer pretexto é absolutamente indevido e incabível. Primeiro porque somem brasileiros a todo momento e não há comoção social em cima desses brasileiros, inclusive jovens que são mortos nas cidades por criminosos e coisa que o vale. Portanto, esses muitos que estão se levantando contra o governo brasileiro estão fazendo isso por politicagem, né? Isso é politicagem pura. Segundo essa história de dizer que há pressão sobre o Ministério do Meio Ambiente, qual é a lógica de haver pressão sobre o Ministério do Meio Ambiente? O que o Ministério do Meio Ambiente tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Terceiro lugar, como disse o presidente da FUNAI, o Marcelo, só havia autorização para o funcionário da FUNAI entrar na mata. Aliás, funcionário esse que pediu licença das suas atividades profissionais do governo para ir fazer atividades paralelas, prestação de serviço e trabalhar, inclusive, num projeto de uma ONG, etc., que ele estava, por isso, junto com o jornalista. Isso elide o crime e põe culpa nele? Não. Mas o que nós precisamos ter certeza e precisamos ter absoluta consciência é de que eles foram num território dominados por traficantes, um território perigosíssimo, que não tem nada a ver com o governo brasileiro, tem a ver com um problema que é invadido o nosso território pelo narcotráfico, pela compra de armas ilegais e uma série de outras atividades ilícitas naquela região. Portanto, o governo brasileiro está sendo injustamente imputado a sua responsabilidade e há que se perguntar o seguinte: quando a Dorothy Stang foi morta nos anos 2014, se eu não estou enganado, durante o governo do PT, eu não me lembro de terem imputado ao Lula e à então ministra Marina Silva a responsabilidade pela morte da Dorothy Stang. Portanto, até nisso a gente vê que há uma narrativa de dois pesos e duas medidas. Sobre a investigação, o ritmo da investigação, sobre... Vamos fazer uma correção, Kalina, foi em 2005, viu, Salles, o assassinato de Dorothy Stein. Pois não, Kalina. Então, sobre o ritmo da investigação, Constantino, sobre a pressão que vem sofrendo o governo federal, pressão interna e externa, sobre todo esse desaparecimento, o caso no geral, qual a sua avaliação, inclusive o pedido de desculpas da Embaixada do Brasil? Kalina, eu vou acompanhar integralmente o relator aqui, né, o ex-ministro Ricardo Salles, porque eu estou acompanhando, estupefato, a politicagem por trás disso. As pessoas deveriam estar preocupadas em tentar encontrá-los e tudo mais, e tudo, de repente, virou agora um discurso político. A impressão que a gente fica ao acompanhar outros veículos de comunicação, por exemplo, é de que a Amazônia pré-Bolsonaro era uma terra encantada, onde as pessoas circulavam com muita tranquilidade. Foi muito bem lembrado, inclusive, o caso da Dorothy aqui pelo próprio Salles, né? Então, o que tá sendo mais abjeto do que tudo, nesse caso, né? Além, claro, da provável morte desses dois, né? Que tem que ser apurada até o limite e punir os responsáveis, se assim for comprovado a culpa, né? O que está sendo abjeto é esse uso político para criar uma narrativa, como se o presidente fosse culpado. Teve jornalista que fez essa ilação automática, direta, uma acusação para lá de leviana e irresponsável, dizendo que o presidente Bolsonaro era, sim, o culpado pela morte. Né? Quer dizer, isso é um negócio absurdo. Nós temos um país onde a própria polícia não é célere em descobrir, em desvendar desaparecimentos, crimes, homicídio, isso no meio urbano. Aí você pega uma região do tamanho de Portugal, uma floresta densa, dominada por bandidos por tudo que é lado, internacionais e nacionais, e de repente o desaparecimento de duas pessoas passa a ser responsabilidade do presidente. Isso é insano, absolutamente insano. E, Alfredo Scaff, de qualquer forma, deixando de lado essa exploração política, essa possível exploração política que apontaram agora o Constantino e o Salles, você acha que esse caso pode servir como um alerta para que as autoridades ampliem os mecanismos de fiscalização nessa região, inclusive de proteção a ativistas, a jornalistas que eventualmente atuem por lá e, caso seja confirmada a hipótese de assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira, esse caso acabaria servindo como um símbolo e uma necessidade do combate à violência nessa região, Scaff? Sem dúvida, Brown, aprimorar a fiscalização é desejo de todos, de qualquer governo. Ainda mais esse governo que só fala a verdade com relação à questão da Amazônia. Agora, eu tenho um sonho de consumo, viu, Brown? Fazer um checklist de quantos bilhões de dólares em equipamentos, satélite, aviões,
tudo que for possível para a gente fiscalizar a fronteira do Brasil amazônica com todos os demais países fronteiriços e mandar essa conta para o Macron, para a ONU, para a Inglaterra, para todo mundo que fica dando pitaco na Amazônia, dizendo que a Amazônia é do mundo. Então vamos fazer o seguinte, primeiro que a Amazônia não é do mundo, a Amazônia é do Brasil e de alguns outros países, a soberania é nossa, nós nunca atacamos a soberania de qualquer área, de qualquer outro país, mas seria muito legal essa comissão do Senado externa fazer um checklist, olha, precisamos de X bilhões de dólares para implantar segurança 100% da Amazônia, tá certo? Terrestre e aérea, e eu gostaria, obviamente, que vocês todos aí, agentes internacionais muito preocupados, ajudassem a gente com dinheiro, daí a gente implanta tudo. Então eu acho que é isso que precisa ser feito, mostrar ao mundo quanto custa essa fiscalização, essa polícia da Amazônia, que é a polícia de um continente, né? Não existe nenhuma possibilidade do estado do Amazonas botar uma delegacia de polícia no meio de uma floresta, né? É só perguntar para o secretário de Segurança do Amazonas se existe algum policial militar ou um policial civil naquela área que é do tamanho de um país. Quer dizer, cada área que você coloca um quadradinho ali na Amazônia é um país da Europa. Então é isso que precisa ser, na verdade, mostrado para a comunidade internacional, que isso aqui não é uma brincadeira, não. Isso aqui não é um discursinho de Macron, que tem 200 usinas nucleares lá queimando uma série de combustíveis fósseis na França e vem dar pitaco aqui na Amazônia do Brasil. Então, é isso que a gente não pode admitir. E esse governo tem colocado os pingos nos is. Tem dito o seguinte, olha, vocês querem escutar a verdade é essa. Quem omitiu a verdade não é mais governo. Agora, esse governo está falando a verdade para o mundo e essa comunidade internacional que muitas vezes mente para colocar uma melancia no pescoço e aparecer.